E aí, gente, boa noite. Conforme prometido, né, vamos proceder aqui com o comentário do material que eu passei para vocês, né, na última oportunidade que eu tive para postar material. Tá? Semana passada nós não tivemos nosso encontro, né, eu estava em uso de licença paternidade. Né? Então, retornando hoje, tá certo? Chequei lá o fórum, né, de cada turma, saber se vocês tinham colocado alguma dúvidas, questionamentos, né? Esse momento era, eu tentei mudar um pouquinho a dinâmica, né, que a gente estava fazendo, para ver se vocês interagiam um pouquinho mais, né? Mas não sei o que aconteceu, não tivemos nenhum questionamento lá do fórum, tá? Então eu vou prosseguir aqui com o comentário breve aqui do material que eu deixei disponibilizado para vocês, tá certo? Um material de criminologia forense, que possui um tópico bem sintético, né, e com as coisas que eu considero mais importantes relacionadas à tanatologia forense, que é a parte, né, da medicina legal que vai se ocupar do estudo da morte e dos problemas médico-legais com ela relacionados, tá certo? Aqui brevemente, né, o autor ele passa pela definição de morte, né, que estava por muito tempo foi relacionada somente à parada do funcionamento do coração e consequente parada de respiração. Esse conceito evoluiu e não cabe aqui a gente demorar muito, mas a gente usa hoje provas que procuram verificar atividade neurológica, atividade elétrica no cérebro para poder definir, né, a morte. Então, não é o nosso objetivo aqui, mas é bom entender que esse conceito, né, de morte, ele evoluiu com o passar do tempo e com o refinamento, né, da ciência forense. Tá certo? Olha só. A partir de então, as autoridades médicas passaram a considerar a morte cerebral como a definição biológica da morte. É isso que eu falei para vocês da atividade neurológica, atividade elétrica do cérebro, né? Então, quando falta oxigênio, né, você pode levar a um estado tal de lesão das células cerebrais que a pessoa não pode mais acordar, mesmo sob efeito de estimulação eficiente. Tá certo? Ocorrido esse evento, o evento morte, né, com essa definição aqui colocada, então a gente tem uma série de transformações, né, cadavéricas, né, e elas acontecem de uma maneira previsível, né, na maioria dos casos, e que ao longo do tempo foi possível construir, né, um conhecimento em cima disso. Então esses autores aqui, né, França, Hercules e Simonin, eles dividiram essas transformações que ocorrem no cadáver basicamente em três tipos, né, as biológicas, químicas e físicas, tá certo? A gente vai tratar aqui das físicas e das químicas, tá certo? Que são as que mais comumente, né, e que eu acho que no momento também interessam aqui a gente, tá certo? Esses fenômenos agora que a gente vai falar são os físicos. Eles são os que costumam, né, os que ocorrem de maneira mais preliminar quando a gente tem o evento morte, tá certo? Então, dois aqui, né, que a gente pode agrupar sobre o mesmo tópico: evaporação tegumentar ou desidratação. Gente, tegumentar aqui se refere a tegumento. O tegumento é outra maneira de chamar a nossa pele. Tá? No indivíduo vivo, a gente não observa, né, o fenômeno de evaporação em uma proporção tal que chame a atenção, que salte aos olhos, porque a gente está sempre compensando essa desidratação, certo? A gente está ingerindo líquidos, né, está bebendo água, enfim. Só que no cadáver isso não é mais possível, né, logicamente, certo? Então, você começa a observar no cadáver os efeitos dessa perda e evaporação, né, da água, sem que haja uma reposição, tá? A gente tem aqui algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, no globo ocular, gente, a gente tem as manifestações da desidratação que ela vai começar a achatar, certo? O globo ocular ele tem um formato aproximadamente esférico, né? Ele vai achatando, né? E vai o globo ocular da gente ele é repleto de uma substância chamada humor vítreo,
né? E por decorrência dessa evaporação, né? Esse humor vítreo ele vai se perdendo e aquele aspecto antes globular do globo ocular ele vai se achatando, tá certo? Além disso, também aquela transparência característica do globo ocular, né? Ela vai se perdendo, o olho vai ficando acinzentado, né? Isso também é uma em decorrência da evaporação, né? A gente tem, o olho da gente, vocês podem reparar, né, que isso é fácil a gente constatar, inclusive em nós mesmos, ele está constantemente úmido. Então, quando você começa a não repor essa umidade, ele começa a evaporar, então os compostos químicos que existem nesse líquido, né, que estão lubrificando o olho, eles vão ficando mais, vai se perdendo na água e vai restando só proteínas, né, e o que vai dando um aspecto mais viscoso. Então, consequentemente, né, os olhos vão ficando com um aspecto mais acinzentado, tá? Opaco. Tá? Que mais? Então, primeiro a evaporação, né, tá? Depois a gente vai falar do resfriamento do corpo. Essa aqui, né, uma vez instalada, né, a morte, o resfriamento ele começa imediatamente. A gente tem, inclusive, uma taxa que você consegue supor, né, dadas as condições ambientais normais, que esse corpo vai resfriar, tá certo? Na pessoa viva, né, a gente tem diversas reações químicas que estão acontecendo a todo tempo no nosso corpo que fazem que calor seja produzido, tá certo? Além disso, né, a gente tem a nossa circulação sanguínea também, que é que é uma grande responsável por manter, né, a temperatura do nosso corpo constante. Cessada, né, a circulação, cessadas as reações químicas que são características do indivíduo que está vivo, né, a gente começa a perder calor para o ambiente, né? E essa perda ela ocorre, né, através de convecção, tá certo? Que é quando você transmite a energia térmica, né, ocorre geralmente nos fluidos devido à movimentação do próprio material aquecido, cuja densidade varia com a temperatura, tá? Pode ser a irradiação também, perdão, pode ser a irradiação também, certo? Que é a transmissão da energia, no caso do calor, por meio de ondas eletromagnéticas, né? E a condução, certo? Que a transmissão da energia térmica se propaga por meio da agitação molecular e evaporação. Gente, isso aqui, assim, não precisa vocês se preocuparem com esses termos aqui, né? Eu só quero que vocês entendam que existe uma série de maneiras, de métodos, né, de possibilidades com que o calor do corpo humano ele vá se perdendo uma vez ocorrida a morte, certo? E que é bem importante, né, as condições ambientais elas determinam, né, se essa taxa de resfriamento ela vai ser mais rápida ou mais lenta, né? Uma coisa bem lógica da gente imaginar é que em locais mais frios essa taxa de resfriamento ela vai ocorrer mais rapidamente. Em locais mais quentes ela vai ocorrer uma marcha um pouco mais lenta, mas também a superfície em que o corpo está, né, vai influenciar nessa perda de calor. Algumas superfícies, né, alguns materiais, eles são melhores condutores de calor do que outros. Imagina o que conduz melhor calor, né? Uma tábua, uma mesa de madeira, vamos supor, né? Ou uma mesa feita de um material metálico, de aço, né? O aço, quando a gente toca ele, a gente sente ele frio, né? Muitas vezes o ambiente não precisa nem estar muito gelado para você sentir ali que você está tocando num material que está mais frio. A madeira não, né? Isso são propriedades que os materiais têm de conduzir melhor o calor, não. O aço ele conduz muito o calor. Então, se você imagina que um corpo que foi encontrado em contato, né, com um material metálico, né, como aço, ferro, ele vai perder calor muito mais rapidamente do que um corpo que esteja em contato com outros tipos de materiais, por exemplo, a madeira, né? Então, essa também é uma situação, circunstância para a gente considerar. Tá certo? Aqui estão exemplificados alguns tipos de perda, né? A condução térmica, a convecção. Se preocupem com essas minúcias. Quero que só que vocês entendam
que a perda de calor, né, a diminuição da temperatura do corpo, ela se inicia logo com o fim, com a cessação da vida, e ela pode sofrer influência de diversos fatores, certo? Outro fenômeno físico que nós temos são os famosos livores hipostáticos, certo? Imagine que a pessoa, quando está viva, ela tem ali a força, né, a pressão da circulação sanguínea, fazendo com que o sangue esteja em constante movimento. Tá? Quando você cessa essa circulação, o sangue para de se mover nos vasos sanguíneos, essa força, essa pressão, ela deixa de existir. A única força que vai ser encontrada, a única força que você vai conseguir observar é a força da gravidade. Né? Entendam, procura entender esse seguinte raciocínio. Né? Eu tenho aqui um tubo, né? Esse é um tubo que ele não é completamente fechado. Ele tem microporozinhos muito pequenininhos. Né? E dentro desse tubo está passando um líquido em altíssima velocidade, com muita força. Né? Pouco vai vazar por esses microporos, porque a força, a pressão dentro, né, do tubo, ela é maior do que a força da gravidade para puxar esse líquido por esses poros. Tá? Então é mais ou menos o que ocorre no corpo da gente. Quando o sangue para de circular, que ele fica parado, né, não tem mais essa força aqui impulsionando ele, a gravidade começa a atuar e esse sangue começa a extravasar dos vasos e se depositar, né, nas regiões mais baixas, né, nas regiões mais que estão mais em contato com o solo, com a superfície, no chão do corpo, tá certo? Então isso fica bem exemplificado aqui nessa imagem, gente, né? Esse cadáver foi encontrado nessa posição aqui, deitado, tá certo? Então, esse aspecto escurecido aqui, isso aqui é o sangue que ele foi decantando, ele foi sendo puxado para baixo pela força da gravidade, já que não havia mais força dentro, não havia mais pressão dentro dos vasos sanguíneos. A única força que tinha para agir ali era a gravidade, começou a puxar para baixo. Né? Essas áreas aqui foram poupadas, por quê? Porque são as áreas que estavam em contato com o chão. Então, tenho aí, aqui, nesse local, eu tenho outra força agindo, que é a pressão que o chão está exercendo no corpo. Então, a tendência é que o sangue ele vai sempre procurar os locais onde tem menos resistência. Essa parte aqui eu estava tocando no solo, não tinha pressão do solo, o sangue vai e corre mais para lá. Essa parte aqui também não tinha pressão do solo, o sangue vai e corre mais para lá. Essas partes aqui mais brancas, né, tem a pressão do solo, então o sangue ele foge desses locais. Isso aqui, gente, são os livores hipostáticos, tá certo? Olha só, algumas coisas importantes aqui, né? Após 1 hora da morte, eles já são bem visíveis, tá certo? E observa-se também que decorridas 8 a 12 horas, eles fixam-se definitivamente nos órgãos internos do cadáver também. Então é algo que a gente observa não só na pele, mas também nos órgãos internos. E quando você passa muito tempo, né, eles acabam ficando, adquirindo esse caráter mais permanente, né? Não importa se depois eu movo esse corpo de posição, né, o sangue vai correr de novo para outro local. Não. Passadas 8 a 12 horas, a tendência é que esses livores eles fiquem mais depositados de maneira mais perene, mais duradoura. Tá bom? O que mais aqui é cor? Geralmente vermelho claro ou azul escuro, mas pode variar segundo o meio de morte, né? Tá certo? Por exemplo, né? Ele será bem vermelho nas asfixias por submersão, vai ter um aspecto achocolatado do envenenamento por clorato de potássio, substância química que vai provocar, né, no fim das contas, uma parada cardíaca. Né? Vermelho rosado, né, ou carminada, com aspecto de cor carmim nas asfixias por monóxido de carbono, né, o gás emitido pelos escapamentos dos carros, e escura nas asfixias em geral. Tá bom? Então, essas hipóteses aqui elas podem ter cores diferentes de acordo com o tipo de morte. Certo? Posso ir mais. Esses 3 fenômenos são físicos. Evaporação, resfriamento e livores hipostáticos, aqui não tem nenhuma reação química ocorrendo.
São só fenômenos físicos, tá certo? A partir daqui, quando a gente vai falar em rigidez cadavérica, aqui tem uma reação química envolvida, reações químicas envolvidas, né? A rigidez cadavérica é o estado de endurecimento e retração das fibras musculares, né? Resulta da coagulação dos seus componentes líquidos, certo? Quando as células dos músculos, pessoal, elas processam o metabolismo delas sem oxigênio, né? Você vai ter progressivamente o aumento de uma substância, né, chamada ácido lático, tá certo? E vai diminuir outra substância chamada glicogênio. Sem cansar vocês com esses termos aqui, pessoal, né? Quando o ácido lático está em excesso, né? Quando a pessoa está viva, se você respira, esse ácido lático ele é eliminado. Só que no morto isso não acontece, tá certo? Então, o excesso do ácido lático vai deixar os músculos muito acidificados, tá certo? Aí vai ter uma reação química, tá? Que vai fazer com que as fibras que são responsáveis pela contração dos músculos, elas fiquem entrelaçadas de maneira permanente. Porque, gente, a contração muscular da gente, ela ocorre, né, é muito interessante. Uma fibra vem aqui, ela encaixa na outra, puxa e solta. É isso que faz o movimento ocorrer. Né? A fibra vem, encaixa, puxa e solta. Para você fazer um movimento como esse daqui, ó, imagine que milhares, milhões de pequenas unidades estão fazendo esse movimento de vir, encaixar, puxar, soltar. Né? Quando o músculo está com excesso de ácido lático, está acidificado, essa ligação aqui, ó, esse encaixou, soltou, não ocorre. Ele só encaixa e fica preso. Fica preso. No que fica preso gera a rigidez. Você não consegue desfazer o movimento. Certo? Basicamente, essa é de maneira bem sumária, né, essa é a química que ocorre nas situações onde há rigidez cadavérica. Né? E o que é importante a gente saber da rigidez? Tá? Ela também tem uma progressão, né? E ela é muito interessante. Existe uma regra, né, chamada a regra de Nisten, né, regra clássica, que mostra que essa rigidez ela começa de cima para baixo. Então a rigidez ela vai ocorrer primeiro, né, na nuca, mandíbula, pescoço, músculos peitorais, membros, certo? E ela vai descendo. Os últimos atingidos serão, né, seguindo esse raciocínio, os membros inferiores, tá certo? Então a regra de Nisten é essa. Existem alguns tipos de mortes, né, que essa regra de Nisten ela não é seguida, tá certo? Por exemplo, nas mortes por eletrocução, um choque elétrico. Devido ao mecanismo inerente da morte por choque elétrico, né? Ele necessariamente, aquela pessoa que está sofrendo um choque, ela está sofrendo uma contração muscular também, então você acaba meio que bagunçando essa regra do Dr. Nisten, da rigidez acontecer bem bonitinha, de cima para baixo, não tem mais isso, né? Então, existem algumas exceções a essa regra, mas essa é, né, a situação mais comum. Né? E a rigidez também ela vai progredindo com o tempo e depois ela se desfaz. Tá? Então, o cadáver ele tem uma ascendente de rigidez, né? Aí estabiliza e depois se desfaz e volta a ter flacidez novamente. Certo? Vamos lá, continuando processos químicos. A gente tem aqui o processo de autólise. Autólise, gente. Auto, quer dizer próprio, e lise, né, nas ciências biológicas, quer dizer destruição. Né? Então é uma autodestruição. Tá certo? Dentro das células da gente tem uma pequena organela, né? Uma partezinha da célula chamada lisossomo. Esses lisossomos eles têm dentro deles, né, substâncias químicas que são capazes de digerir, né, e destruir outras estruturas, né, principalmente destruir proteínas. Quando a gente morre, né, a capacidade daquela célula ali ficar existindo, né, e fazendo seus processos bem bonitinha e tal, ela é interrompida. E esses lisossomos dentro da célula eles se rompem,
quando não deveriam fazer isso. Então, essa substância que está dentro deles, que é capaz de corroer, né, de destruir as proteínas, ela começa a circular livremente. Então, o corpo começa a, a passar por um processo de autólise, de autodestruição. Tá certo? Aqui eu tenho o próprio organismo, né, e eu não tenho envolvimento de bactérias na destruição do corpo. Isso aqui é o que acontece primeiro. A autólise vem antes do próximo aqui, ó, que é a putrefação. Tá? Então, as alterações que a autólise suscita, elas são mais discretas, são menos dramáticas do que a da putrefação, certo? Mas, vamos supor aqui, ó, a acidez que resulta da autólise celular e tissular, pela rapidez com que se instala e pela constância com que parece, é um elemento importante, né, indicativo da morte real. Então, as alterações que a autólise vai revelar, elas muitas vezes não são visíveis ao olho nu, não. Elas ocorrem num nível muito microscópico, num nível celular. Só que é o que ocorre primeiro. Tá? Passada essa fase da autólise, a gente vem para a putrefação. A putrefação é o clássico, né, da tanatologia. A gente estudar, né, de que maneira o corpo vai ser destruído de acordo com o tempo. Né? Aqui não é mais o próprio corpo que está se autodestruindo. Aqui eu tenho agentes externos. Quem são esses agentes? Bactérias. Tá? As bactérias elas começam a agir geralmente no intestino grosso da gente. Tá? O intestino é o local mais ricamente habitado por bactérias do nosso organismo. Bactérias que muitas vezes não são danosas, mas que uma vez interrompido, né, o equilíbrio que está presente no nosso organismo para a gente estar vivo, aí elas passam a assumir um comportamento agressivo, né, a se multiplicar, né, e a destruir os tecidos ao redor. Tá? Então, por começar nessa região, né, do intestino, é onde a gente vai primeiro observar a presença dos gases cadavéricos. Né? O abdômen do cadáver vai começar a distender em virtude da presença desses gases. Tá certo? Aqui, ó, didaticamente, as fases da putrefação elas podem ser divididas em períodos. Né? O período cromático é isso que eu falei agora para vocês, que começa entre a 18ª e 24ª hora com o aparecimento da mancha verde abdominal. Essa mancha verde abdominal são essas bactérias que a gente falou agora se multiplicando e produzindo gases, e vai começando a aparecer um aspecto, né, esverdeado no abdômen. Depois a gente tem um período enfisematoso, né? Aqui, na fase cromática, o gás estava restrito, né? A proliferação bacteriana estava restrita ao intestino. Na fase enfisematosa, a gente já tem agora uma disseminação dessa produção bacteriana de gases. Então, todo o cadáver começa a ficar inchado. É aquele aspecto bem dramático, né? A gente vê muitas vezes o cadáver com a língua para fora, com os olhos protrusos, né? Esbugalhados, né? As mãos, os braços muitas vezes inchados. Aquilo ali é gás, né? Gases que são resultantes do trabalho das bactérias. Depois a gente vem para a fase colicoativa, né? A colicoativa, gente, os, os tecidos aqui, as bactérias já estão alcançando o ápice da destruição do cadáver, né? Os gases já foram liberados, o cadáver não está mais inchado, mas aqui eu tenho a destruição dos tecidos, a liquefação dos tecidos. A atividade bacteriana está sendo tão intensa que o tecido ele perde, né, que a pele, né, que os órgãos, os músculos, eles perdem a estrutura normal deles e começam a se desfazer em líquido, né? Por isso se chama fase colicoativa e o resultado dessa dissolução, né, dos tecidos, né, resulta num material chamado massa de putrilagem, tá bom? Vocês podem encontrar esse termo por aí em algum lugar. E depois do período colicativo, a gente vem para o último, né? Que esse período colicativo ele pode durar 3 semanas e durar até vários meses, a depender das condições onde o cadáver esteja. A gente vai ter a fase de esqueletização, né? Onde realmente o tecido já está sendo todo consumido e você começa a revelar, né, a parte do nosso corpo que é mais resistente, né? Os ossos que são ricos em cálcio e outros minerais. Então você acaba tendo aí quando você chega nessa fase, né, da putrefação,
bem avançada, né, que pode levar anos, né, inclusive para você chegar a uma fase de esqueletização, tá certo? Só que aí pode ocorrer uma via diferente. A gente, ao invés de ter fenômenos, né, que sejam destrutivos, né, como autólise e putrefação, a gente pode ter fenômenos que são conservadores. Tá? Os fenômenos conservadores, gente, ele, devido às vezes a algumas situações específicas do local, né, eles ao invés de fazer com que o cadáver se desfaça, eles têm uma tendência a deixá-lo mais conservado, ou a pelo menos retardar a marcha, né, de destruição. Um exemplo clássico, né, é a mumificação. Né? Quando você tem situações em que a morte se dá em locais demasiadamente secos, com uma baixíssima umidade do ar, né, associada à presença de algumas substâncias químicas no solo, no material, a exposição ao sol, o cadáver ele sofre uma desidratação muito rápida, que meio que não dá nem chance das bactérias se multiplicarem, que as bactérias precisam de água para trabalhar. Né? É, um, é um composto, é um componente importante para as reações químicas que as bactérias são capazes de desempenhar. Então, se eu tenho ali condições inóspitas, né, com muito calor, baixa umidade do ar, aquilo ali evapora tão rápido que as bactérias não têm chance de se multiplicarem. E você acaba tendo um fenômeno conservador, né? Aquele aspecto que é bem conhecido da gente, né? Das múmias. Né? No Egito, o pessoal fazia isso artificialmente. Né? Eles tinham vários processos lá elaborados, mas a gente pode ter mumificação também espontânea. Né? Quando a intenção não é realmente conservar, né? Mas a morte se deu nessas situações aí que eu falei para vocês, de baixa umidade, de muito calor. Então você acaba tendo um processo que conserva ao invés de destruir, tá certo? Esse é um bom exemplo. A saponificação é outro, né? Que é quando o cadáver está ao contrário, né? Num ambiente muito úmido, mas com determinadas substâncias químicas ali presentes, alguns sais, né? E a gordura do corpo, ela é rapidamente transformada em outro produto químico que também vai ter uma resistência maior a essa ação bacteriana, né? Saponificação é isso mesmo que vocês podem estar pensando aí, transforma-se em sabão. É uma reação química análoga, parecida, né, com a que é necessária para a gente fazer sabão, que é uma reação de esterificação, certo? Então, quando ocorre isso, o cadáver ele assume um aspecto que a gente fala betuminoso, né, um aspecto amarelado, gorduroso, e ele acaba sendo conservado por mais tempo, certo? O que é que tem mais de interessante aqui, gente? Reações físico-químicas. Bom, as considerações finais, sabe, gente? Aqui ele já fala das considerações finais de todo o material, né? Mas eu queria trazer para vocês aqui, fazer o arremate, né, do que é importante da tanatologia, saber que existe uma ciência que se ocupa dos fenômenos cadavéricos, né, de sua importância para a medicina legal, que esses fenômenos eles ocorrem em algumas circunstâncias, né, físicos, químicos, né? Os fenômenos físicos eles ocorrem primeiro, né? Estão relacionados à evaporação, a resfriamento, a rigidez aqui, evaporação, né, resfriamento, né, a presença dos livores hipostáticos. Aí a gente tem a seguir a presença dos fenômenos químicos. Aí sim a gente tem a rigidez, como a gente já explicou como é que ela ocorre, né, a autólise, a putrefação, os fenômenos conservadores, né, que é um caminho diferente, que a putrefação, né, não ocorre. Qual a importância disso, gente? Quando você conhece essa sequência natural da morte, você consegue estimar e elucidar várias questões médico-legais. Estimar a causa de morte, circunstâncias, onde ocorreu, há quanto tempo ocorreu. Né? Saber como um cadáver se decompõe é de fundamental importância para aquele que milita na área das ciências penais, né, dentro do direito. Então, aqui a gente tem um norte do que seria importante para conhecer, né? Principalmente essa marcha cadavérica que a gente chama, que é a maneira como o cadáver ele vai progredindo em relação aos fenômenos físicos e químicos. Tá? Então, quando a gente conhece isso, a gente consegue estimar
há quanto tempo ocorreu a morte, as circunstâncias, como eu falei para vocês. E não precisa aqui destacar a importância de ter esse conhecimento, não é verdade? Bom, pessoal, assim, essa interação seria muito mais interessante, né, se a gente tivesse também aqui discutindo em cima das questões colocadas por vocês. Mas fica aqui, né, o meu comentário do material, dos pontos que eu considero mais importantes. Tá bem? Por hoje é só. Bom dia, boa tarde e boa noite.